30 versículos da Bíblia sobre Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Primeira carta de João capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Primeira carta de João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filemão capítulo 1, versículo 25. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Efésios capítulo 5, versículo 2. E andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, é um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. João capítulo 13, versículo 20. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.